E aí, pessoal, mais uma vez com vocês, aqui é o professor Reinan. Vamos fazer a parte 5 dos exercícios de equação e inequação do primeiro grau. Vamos para a questão número 11. Barcas fazem a travessia Rio-Niterói em 20 minutos e aerobarcos em 15 minutos. A que horas o aerobarco que saiu do Rio às 10 horas e 4 minutos alcança a barca que saiu do Rio às 10 horas? Então, olha, observe que está dizendo que para atravessar um rio eles usam barcas e aerobarcos. Ele diz que as barcas demoram 20 minutos e os aerobarcos 15 minutos. E aí, tranquilo. Aí a pergunta é, a que horas o aerobarco que saiu do rio às 10 horas e 4 minutos, então o aerobarco que saiu 10 horas e 4 minutos, alcança a barca que saiu do rio às 10 horas? Então, como sempre, recomendo vocês pausarem, tentarem responder e depois dar um play aí e comparar nossas resoluções. Vamos lá? Essa 11ª questão fala que as barcas demoram 20 minutos para atravessar o rio e ela saiu às 10 horas da manhã, e as aerobarcos demoram 15 minutos para atravessar o rio e saiu 10 horas e 4 minutos da manhã. E ele quer saber o tempo qual o horário que a aerobarca alcança a barca, que os dois se encontram, né? Então, vamos lá. Temos dois tipos de grandeza, né? Que é velocidade e tempo. Eu vou chamar aqui de A, aerobarcos, e B, aerobarcos, e B são as barcas, para simplificar. Então, a aerobarca faz em 15 minutos. Já a barca faz em 20 minutos, né? Nesse caso, é fácil observar que quanto mais rápido for a velocidade, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo para atravessar. Então elas são inversamente proporcionais. Então nesse caso a gente vai montar aqui a proporção. Então A sobre B, como elas são inversas, vai ficar 20 sobre 15. Dizendo extremos por meios, temos 15A igual a 20B. Dá para simplificar por 5. Temos 3A igual a, dividindo tudo por 5, né? Dá 20 por 5 dá 4B. Ou seja, podemos botar tudo em relação a B, né? Em relação a. Então B é igual a 3A sobre 4. Então aqui é uma relação importante que a gente tem sobre as velocidades, né? Então eu vou anotar essa informação e liberar espaço aqui. Então velocidade B é igual a 3 quartos da velocidade de A. Pronto. Aqui a gente tem que lembrar, como ele está falando em atravessar o rio, tem que lembrar que distância é igual velocidade vezes tempo, que a gente está relacionando velocidade e tempo, né? Para atravessar o rio. Então, como os dois vão estar na mesma distância, então a velocidade de A vezes o tempo vai ser igual à velocidade de B vezes o tempo. Então, quem é o tempo de A e quem é o tempo de B? O A, que é o aerobarco, ele saiu 4 minutos depois. Então a gente pode trocar aqui por T menos 4, colocando em relação a T, né? Vai ficar T menos 4. Já posso substituir o B, porque eu sei que o B é igual a 3 quartos de A. Então vai ficar igual a 3 quartos de A vezes T. Ok? Aqui é multiplicação, eu posso cortar esse A. Então vai ficar, vou passar aqui já multiplicando, vai ficar 4 vezes T, dá 4T. 4 vezes menos 4 dá menos 16, igual, ficou 3 aqui igual a 3T. Passa esse 3 para lá e 16 para cá, então vai ficar
4t menos t vai ficar t, e esse 16 fica positivo. Então significa que o tempo que eles vão se encontrar vão ser 16 minutos após. Logo, a resposta vai ser 10 horas, que é a hora que o primeiro saiu, e 16 minutos. Ok? Questão 12. É uma questão bem parecida com a anterior, né? É as mesmas barcas e aerobarcos, as barcas em 20 minutos, aerobarcos em 15 minutos. Só que a pergunta agora é a seguinte: a que horas o aerobarco que saiu do Rio às 10 horas e 6 minutos se encontra com a barca que saiu de Niterói às 10 horas? Vamos lá? Essa questão 12 é baseada na mesma questão, só que ele quer saber a que horas o aerobarco que saiu do Rio às 10 horas e 6 minutos encontra a barca que saiu de Niterói às 10 horas. Então agora é um saindo de Niterói e o outro saindo do Rio, e um saiu às 10 horas de lá e o outro saiu às 6 horas e 6 minutos. Então, mesmo esquema, né? A distância é igual à velocidade vezes o tempo. Como aqui ele está dizendo que aqui demora 20 minutos e aqui ele demora 15 minutos, a gente pode fazer que a distância das barcas é 20 vezes B, e a distância do aerobarco é 15 vezes A, porque agora um vai de encontro ao outro, então a velocidade de um vai se aproximando do outro. Agora vamos lá, eu vou colocar tudo em relação a B e em relação a A, então esse 20 passa dividindo, B igual D sobre 20, e daqui a gente tem que A é igual D sobre 15, ok? Porque nesse caso eu quero saber o tempo, né? Então eu vou pegar aqui, como eu já sei quantas são as distâncias, e eu sei que quando eu somar as duas vai ser igual, então eu tenho que A vezes o tempo de A da aerobarco, que saiu 6 minutos depois, então vai ficar T menos 6, mais a velocidade de B mais o tempo de B, vai ser igual à distância, não é isso? Então, substituindo aqui o A por D sobre 15 e o B por D sobre 20, vamos ter D sobre 15 vezes T menos 6 mais D sobre 20 vezes T igual a distância. De todos os membros temos distância, né? Então podemos cancelar aqui. Cancelando, a gente vai tirar o MMC aqui, que de 15 e 20, que no caso é 60. Então divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 15 dá 4, 4 vezes isso aqui já vou fazer, vai ficar 4t, menos 4 vezes 6, 24, mais 60 dividido por 20 é 3, 3 vezes t, 3t. Igual, aqui fica 1, né? 60 por 1, 60, vezes 1, 60. Cancelando essas frações. E organizando aqui, tem 4. Temos 4t mais 3t dá 7t. Igual, vou passar o 24 para lá, vai ficar mais 24. Ou seja, 7t é igual a 84.
Tá multiplicando, divide, t igual a 84 sobre 7, que dá 70, sobre 14, dá por 2, dá 12. Então o tempo foi 12 minutos, né? Então ele vai encontrar as 10 horas e 12 minutos. Beleza? Vamos agora para a questão 13. Em um teste de 25 questões, cada acerto vale 4 pontos e cada erro vale menos 1. Daniel respondeu todas as questões e marcou 65 pontos. Quantas questões ele acertou? Então, repetindo, ele vai fazer uma prova que tem 25 questões. Cada questão que ele acertar, ele vai ganhar 4 pontos. Cada questão que ele errar, ele vai perder 1 ponto. Ele respondeu todas as questões, não deixou nenhuma em branco, e marcou no final 65 pontos. E a pergunta é, quantas questões ele acertou? Vamos lá? Essa 13ª para mim é a mais fácil das 3 de hoje. Ele fala que alguém fez um teste de 25 questões, cada questão certa valia 4 pontos, cada questão errada valia menos 1. E aí ele fez 65 pontos. Ele quer saber quantas questões ele acertou. Então aqui a gente vai montar um sistemazinho. Vou chamar de X questões certas. E Y questões erradas. Então, o total de questão são 25, né? Então a gente tem as questões que ele acertou mais as que ele errou, vai ser, como ele marcou todas as questões da prova, vai ser igual às 25 questões. Agora vamos fazer os pesos. As questões que acertou vale 4 pontos. Então cada uma que ele acertou multiplica por 4. Já as questões que ele errou, perde 1 ponto. Então vai multiplicar por 1, por menos 1, né? E aí, como mesmo com isso ele fez 65 pontos, então as 4 vezes as que acertou menos 1 vezes a que ele errou, vai dar igual a 65 pontos. E daqui a gente tem um sistema. Sistema fácil, já pode somar direto. Vai ficar 5x, o y vai embora. 65 mais 25 dá 10 a 1, 8 dá 90. Está multiplicando, divide. X igual 90 sobre 5, que é igual a 18. Então, como x é certo, ele quer saber quantos ele acertou 18 questões. Ok? E aí, acertaram? Espero que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí no comentário, que assim que eu puder eu respondo. E como sempre, se vocês gostaram, sapeca o joinha lá. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E se já for inscrito e já deu o like, pode compartilhar aí para o canal crescer. Até o próximo!